E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de Biologia e hoje a gente vai aprender um pouco sobre a história ecológica da Terra. É um tema bastante interessante e ele casa, né, ele encontra outras disciplinas, né, como a História e a Geografia. A história ecológica da Terra, ela conta um pouco sobre a origem e a evolução dos grandes grupos de seres vivos ao longo dos períodos geológicos, né, que a gente usa como referência para estipular as grandes eras, né, da idade do nosso planeta, desde 4,5, 4,6 bilhões de anos atrás até agora. Eu sou o professor Roberto e me acompanha aí em mais essa aula, beleza? A história do nosso planeta ela é dividida em 4 grandes éons. Então a gente vai dar uma olhada nesse esquema, gente, que eu montei, onde você vê um resuminho, né, das grandes fases da vida da Terra, né? Você tem aqui o éon adiano, aqui embaixo, né, que representa a formação do nosso planeta. Depois do éon adiano, vem o éon arqueano, ok? Depois do éon arqueano vem o proterozoico e do proterozoico vem o fanerozoico, tá? Então, só para a gente dar uma pincelada aí nesses grandes éons, tá? O éon adiano foi esse primeiro éon da vida do nosso planeta aqui, esse primeiro momento da vida do nosso planeta, logo que ele surgiu lá, né, há 4,6 bilhões de anos atrás. E ele se estendeu até mais ou menos 4 bilhões de anos atrás, quando começa o éon arqueano, tá? Então o éon arqueano, ele começa aqui, né, em 4 bilhões de anos atrás, ele vai até mais ou menos 2,5 bilhões de anos atrás. Então só para você ter uma noção de comparação aqui, tá? Professor, mas como é que eles determinam quando começa e quando termina um período? Então, cada período desse tem rochas com características específicas e fósseis com características marcantes, né? São fósseis que marcam aquele período geológico. Muito bem, então depois do período arqueano, né, que foi de 4 bilhões de anos atrás até 2,5 bilhões de anos atrás, nós temos aí o éon proterozoico, que foi o mais extenso, né, do nosso planeta. Ele se estendeu de 2,5 bilhões de anos atrás e terminou lá em 540 milhões de anos. Então foi tempo pra caramba dentro do éon proterozoico, que é esse cara aqui, né, esse éon proterozoico. E aí, a partir de 544, 540 milhões de anos, começa então o éon fanerozoico, que é o quarto e último éon, né, do nosso planeta. O éon fanerozoico tem suas subdivisões que a gente vai já comentar, ok? Então, a idade do nosso planeta ela é dividida em grandes éons. Cada éon também é dividida, tá, em eras. Então, se você for olhar aqui a nossa tabelinha, essa aqui é a tabelinha de escala de tempo geológico, tá? Ela está completinha aqui. Então, se você olhar aqui para a tabelinha, você tem o éon arqueano dividido em subcategorias, em subetapas aqui, né? Em períodos menores, chamados eras, né? Então, o éon é subdividido em era. E cada era pode ter também sua subdivisão em período. Então, existe essa hierarquia aqui nas escalas de tempo geológico. Éon, era e período. Tudo bem? Então a gente vai aqui começar a nossa viagem pelo tempo, beleza? Começando aqui da origem do sistema solar, moçada. Olha, 4,7 bilhões de anos atrás é a data provável, né, da formação do nosso sistema solar. Então o nosso sistema solar se forma aqui, né? Aqui está o protossol, né? O Sol ainda em formação, jovem,
bonitinho aqui, e ao redor uma grande quantidade de matéria ainda se organizando ao redor dele para formar os planetas. Então, 4,7 bilhões de anos atrás, forma-se o nosso sistema solar, e o nosso planeta ele demora, né, alguns milhões de anos, né, para tomar sua forma. Então, 4,5 bilhões de anos atrás, o nosso planeta, então, começa a tomar a forma dele. E começa o período adiano. Adiano é para lembrar daquele ser da mitologia lá, Hades, né, que guardava os portões do submundo, para sugerir que nessa época era um período infernal, era um período quente pra caramba, e não é à toa, né, gente? Porque nessa época a temperatura do planeta girava em torno de 4.000 graus Celsius e foi resfriando aí gradativamente ao longo do período adiano. O período adiano, gente, ele é marcado por erupções vulcânicas, né? O planeta era uma rocha, né, incandescente que estava resfriando gradativamente, então você tinha muitas erupções vulcânicas, tinha magma ali resfriando, rochas se formando, vapor d'água envolvendo o planeta. O planeta também sofria com muitos choques de meteoritos que traziam gelo, né, do espaço. Esse gelo batia na superfície do planeta, derretia, evaporava, virava vapor d'água, e essa água que ficou se acumulando aqui, né, ao redor do nosso planeta por conta da força gravitacional, aos poucos, lentamente foi se condensando, precipitando e formando os oceanos. Mais de 90%, né, da água do nosso planeta é constituída por água espacial, água proveniente dos meteoritos. E ela veio desse período adiano aqui. Tudo bem? Então, nesse período formaram-se os grandes oceanos. Também ainda nesse período formou-se a Lua, né? A partir do choque com um grande corpo celeste, né? Um grande corpo celeste se chocou com o nosso planeta ainda em formação, liberou uma grande quantidade de matéria, aqui ó, uma enorme quantidade de matéria. Essa enorme quantidade de matéria ficou ali orbitando ao redor do nosso planeta e tomando a forma que hoje é a da Lua, tá? Então a Lua ela se formou a partir desse choque aí com esse enorme corpo celeste. Tudo bem? O período adiano ele se estendeu de 4,5 bilhões de anos a 3,8 bilhões de anos, né? Então ele demorou mais ou menos 700 milhões de anos aí, tá, gente? E eu fiz o seguinte aqui para você. Eu estabeleci aqui uma escala, meio que uma escala métrica, né? Passei uma régua aqui e tentei distribuir os períodos, né? E esses éons aqui, esses períodos geológicos, eu tentei distribuir de forma proporcional, para você entender um pouco quanto durou, para você ter uma noção de quanto durou cada éon do nosso planeta. Então o adiano demorou 7 milhões de anos, ele termina, né, e aí começa o éon arquiano de 3,8 bilhões de anos a 2,5 bilhões de anos. Tá? E aí o que acontece no éon arquiano? Acontecem muitas coisas importantes aí para a vida do nosso planeta. Primeiro, começa a chamada evolução química, galera. Nessa evolução química, os compostos inorgânicos, né, água, né, dióxido de carbono, metano, amônia, originam compostos orgânicos, né, compostos orgânicos simples, que são esses açúcares, lipídios, né, ácidos nucleicos e aminoácidos. A gente tem que lembrar, a gente tem que ter na cabeça o seguinte: esse éon arquiano, pessoal, ele demorou 700 milhões de anos. A duração dele é de 700 milhões de anos. Então demorou tempo pra caramba. Tempo esse que, para aquela atmosfera, para aquelas condições da Terra primitiva, foi suficiente para começar a acontecer uma série, né, de reações químicas ali por conta da atmosfera, né, dos raios, das descargas elétricas, né, dos raios ultravioleta. Então todas essas condições inóspitas, né, dessa Terra primitiva meio que favoreceram
essas combinações aí. E isso foi, né, até comprovado em experimentos, né, do século XX, lá em meados da década de 50, Stanley Miller, né, fez uma série de experimentos que acabou comprovando em laboratório essa hipótese aí da evolução química que havia sido proposta originalmente por Oparin e Haldane, né, em 1930, mais ou menos. Então, houve aqui essa evolução química, tá bom? Muito bem, esses primeiros compostos orgânicos, ácidos nucleicos, né, aminoácidos, lipídios, ficaram ali suspensos nos oceanos primitivos, faziam parte dos oceanos primitivos. Só que, pessoal, alguns desses compostos conseguiam se combinar ainda, formando moléculas um tanto maiores. Por exemplo, os nucleotídeos, eles se combinavam formando os ácidos nucleicos, né? RNA, né? DNA. E os aminoácidos conseguiam se combinar formando dipeptídeos, nada mais que isso, tá bom? Os açúcares podiam se combinar formando disacarídeos, então eles podiam se combinar ainda formando alguns compostos um tanto maiores. Mas o grande avanço, né, evolutivo aconteceu com o aparecimento dessa molécula aqui, galera, o RNA. Né? Quando o RNA aparece, né, a partir da combinação de alguns nucleotídeos, ok? Tudo começa a mudar. Por quê? Porque o RNA, gente, ele tem, né, uma característica de poder constituir uma única fila, uma única fileira, né, de ácidos de nucleotídeo. Então ele é um ácido nucleico constituído só por uma fila, só por uma fita de nucleotídeos. E essa única fita consegue se contorcer, se enrolar em torno dela mesma, adquirindo várias formas diferentes. Então ele pode adquirir várias formas diferentes no RNA. E essas formas diferentes, naquela época, podiam atuar como enzimas, né, as chamadas ribozimas. Então, nessa época, as moléculas de RNA que apareceram aqui, elas atuavam como ribozimas. Então, eram enzimas formadas por RNA. Essas ribozimas tinham capacidade de produzir outras moléculas. Tudo bem? Então, elas podiam, por exemplo, juntar mais aminoácidos, né, ao longo de uma cadeia peptídica ali e formar uma proteína, por exemplo. Né? E a partir do momento em que as proteínas acabam surgindo, né, mais mudanças acabam acontecendo. Evidências para que o RNA consiga fazer isso, a gente tem hoje, né, evidências de que o RNA é sim capaz de atuar como enzima. Um exemplo disso é o próprio RNA ribossomal, que atua ali ajudando a unir, né, os aminoácidos, formando as ligações peptídicas ali junto com o ribossomo. Não é? Então, dentro do ribossomo você tem uma molécula de RNA ribossomal que auxilia na produção de proteínas. Então, ele é um exemplo de RNA, né, que tem um pouco essa função. Né? Muito bem, então os RNAs, eles tinham essa função de enzima naquela época. E aí eles acabaram produzindo proteínas. No momento em que surgem as proteínas, gente, então o RNA, né, ele acaba produzindo essas proteínas aqui. No momento em que essas proteínas aparecem, elas acabam tomando o lugar, né, das ribozimas, né, substituem as ribozimas na maior parte das reações ali catalíticas. Então, as proteínas acabam substituindo as ribozimas na catálise ali, na produção de novas substâncias. E uma dessas substâncias produzidas pelas proteínas acaba sendo o DNA, que é um ácido nucleico, né, formado por nucleotídeos, um pouquinho diferentes do RNA. Né? Então, na ordem da evolução, o que acontece? O RNA surgiu primeiro, depois vieram as proteínas e, por último, o DNA. Essa hipótese aqui, defendida por vários cientistas, inclusive
por Watson e Crick, né, os caras que ficaram famosos aí por desvendarem a estrutura da molécula, né, de DNA. Inclusive eles aí defendem também essa hipótese do mundo de RNA, dessa época aqui. Muito bem, então naquela época começaram a surgir essas primeiras substâncias. Lá no Adiano começam a surgir essas substâncias aí. Lá no Adiano ainda, lá no Arquiano começa a surgir essas substâncias lá no Arquiano. Professor, tem um detalhe aí importante. Tudo bem, as bactérias são formadas por membrana plasmática, né? Tem um citoplasma ali bem simples, né? Só com alguns ribossomos e tal, e o material genético. Mas os vírus conseguem ser mais simples ainda, né? Os vírus são constituídos somente por material genético e proteína. Considerando que nesse mundo de RNA aí, nós já tínhamos os 3 ingredientes, RNA, DNA e proteína, a gente pode considerar que nessa época teriam surgido os primeiros vírus. Não seria absurdo, né, a gente considerar isso, gente. Por quê? Porque os vírus surgiram muito tempo atrás, muito provavelmente nesse período arquiano, certo? E a partir do momento em que surgem as primeiras células, né, procariontes, eles começam a acompanhar, né, essas primeiras células. Aqui está um esquema, né, de representação da evolução dos vírus, e aí a gente consegue observar o seguinte: esses vírus de RNA, né, vírus de DNA, eles surgiram muito antes, eles teriam surgido muito antes das primeiras bactérias e arqueobactérias, ok? Corroborando essa possibilidade aí, né, deles terem surgido ainda no mundo de RNA, ainda um pouquinho antes dos primeiros seres procariontes, das primeiras células procariontes, ok? Então nós temos aqui uma hipótese, né, de que os vírus teriam surgido antes, na linha de evolução, aí, bem antes das primeiras bactérias. No Arquiano, como estava chovendo bastante ainda, né, acabaram formando-se os oceanos, né, daquele ciclo da água ali evaporando, caindo no planeta, precipitando, vapor d'água sendo produzido, enfim. Então isso acabou formando os primeiros oceanos do planeta e o primeiro supercontinente do planeta, chamado Valbara. Valbara é esse primeiro supercontinente formado aqui no Arquiano, ok? Muito bem. Nesse período, só para vocês terem uma ideia, assim era o nosso planeta, né, há mais ou menos 4 bilhões, 3,8 bilhões de anos, 3 bilhões de anos atrás, era assim que o nosso planeta estava, né? Muito bem, e é nessa condição aqui, é nessas condições que começam a aparecer os primeiros procariontes, tanto autótrofos quanto heterótrofos. Evidências para que os autótrofos tenham surgido nessa época, nós temos evidências, uma enorme evidência dessa época, é o depósito de estromatólitos, que são essas formações aqui, gente. Essas formações aqui são produzidas por bactérias autótrofas, tá? Que fazem fotossíntese e tal, e essas formações são exatamente dessa época do éon arquiano aí. E outras evidências de que os autótrofos também teriam surgido é a questão dos quimiosintetizantes, né, das bactérias quimiosintetizantes que circundam aqui as fumarolas oceânicas e que tem condição, né, tem uma condição muito parecida com a dessa época aqui, gente. Então, nessa época, haviam gases sendo emitidos do manto terrestre que podiam ser usados como fonte de energia para esses micro-organismos quimiosintetizantes. E é claro que os heterótrofos também teriam surgido aí nessa mesma época, ao longo, né, de milhões de anos. A gente tem sempre que lembrar que esse éon, né, arquiano, ele demorou 700 milhões de anos, pessoal. Ele durou 700 milhões de anos. Ou seja, tempo suficiente para ter acontecido tudo isso aqui
né, que eu acabei de relatar aí para vocês. Evolução química, mundo de RNA e a origem dos primeiros seres vivos, os procariontes. Outra situação extremamente importante aqui no Arqueano, pessoal, é que com o surgimento dos procariontes autótrofos, os procariontes que faziam fotossíntese, eles acabaram produzindo oxigênio, certo? E esse oxigênio, ele foi se acumulando, né, aos poucos ali no oceano, né, ele foi se combinando com o ferro presente ali no oceano, né, e enferrujando aquele ferro, e aí acabaram se formando camadas de ferrugem no assoalho oceânico, que com o passar dos anos acabou se acumulando no assoalho oceânico e formando ondas de ferrugem, né, nas rochas daquele período. Então hoje as rochas do período Arqueano têm uma característica muito interessante, que é um certo acúmulo, né, de ferrugem, né, são faixas de ferrugem desse período em que o oxigênio gradativamente foi se acumulando no planeta. Obviamente, a partir do momento em que esse oxigênio passou a se acumular na atmosfera, ele modificou drasticamente as condições da atmosfera e muitas espécies morreram. Então, provavelmente houve uma grande extinção aí de espécies que não conseguiam sobreviver na presença de oxigênio. E aí surgiram os organismos aeróbicos, né, os procariontes aeróbicos nessa época, até porque essa galera aqui ainda era anaeróbica no começo, e com o tempo surgiram os aeróbicos. Beleza? E aí a gente vai para o período, né, para o éon proterozoico. E entramos no maior éon do planeta Terra, que é o éon proterozoico. Ao longo desse éon, gente, que foi de 2,5 bilhões de anos a 540 milhões de anos, ou seja, ele durou mais de 2 bilhões de anos esse éon aí, né? Muito bem, mais da metade do nosso planeta, então, da idade do nosso planeta, corresponde a esse éon proterozoico. E o éon proterozoico ele é marcado pelo surgimento dos primeiros eucariontes unicelulares, gente. Então, os primeiros eucariontes unicelulares surgiram aqui no éon proterozoico. Muito bom saber, tá? Tanto os autótrofos quanto os heterótrofos. Então, a gente tem que lembrar o seguinte: quem são os eucariontes unicelulares, os primeiros eucariontes unicelulares a surgirem? Os protistas. Ok? Então, os protistas, eles são divididos, a grosso modo, né, em protistas heterótrofos e protistas autótrofos. Dentre os protistas heterótrofos, deixa eu só escrever aqui rapidinho para não fugir, né? Então, os protistas são divididos, a grosso modo, em dois grandes grupos aqui sem valor taxonômico, tá bom? Então, tem os protozoários, né? Protozoários, os protistas heterótrofos, tá? E as algas, né? Que seriam aqueles protistas autótrofos. Protistas heterótrofos, protistas autótrofos. Os protozoários, eles teriam dado origem, os protistas heterótrofos, né, teriam dado origem aos fungos, né? Fungos e aos animais, tá? E aos animais. Mas vamos já chegar aí nesses outros grupos. Estamos falando ainda dos protistas unicelulares, dos eucariontes unicelulares. Esses protistas unicelulares teriam dado origem, né, aos fungos unicelulares, tá? E aos primeiros eucariontes pluricelulares, sejam eles autótrofos ou heterótrofos, tá? Beleza, esses fungos unicelulares teriam originado os fungos pluricelulares posteriormente. E os primeiros eucariontes pluricelulares autótrofos e heterótrofos, que eu me refiro, seriam as algas, né, e os ancestrais dos animais, né, que seriam lá os coanoflagelados. Inclusive, aqui a gente tem aqui uma representação desses coanoflagelados. A gente observa que os coanoflagelados têm uma semelhança, né? Algumas dessas células aí têm semelhanças com algumas das células dos poríferos, né?
Muito bem, então ao longo do Proterozoico, pessoal, surgiram os eucariontes, né, unicelulares, que deram origem aos eucariontes pluricelulares, né? Surgiram os primeiros fungos, tá? Os primeiros animais, tá? E as primeiras algas. Então esses são os principais grupos a surgirem aí nesse período. Então surgiram primeiro os poríferos, dentro dos animais invertebrados, né? Teriam surgido primeiro os poríferos, tá aqui os poríferos. Depois dos poríferos, os quinidários. Dos quinidários surgiram os plateumintos, depois dos plateumintos os anelídeos, depois dos anelídeos os moluscos, olha a escadinha, depois dos moluscos os artrópodes, depois dos artrópodes os nematóides, tá bom? Então essa seria a ordem, né, de surgimento, tá bom? Depois dos poríferos os quinidários, dos quinidários os plateumintos, depois dos quinidários ou depois dos plateumintos os anelídeos, depois dos anelídeos os moluscos, depois dos moluscos os artrópodes, depois dos artrópodes os nematóides. Então essa galera toda surgiu ainda no Proterozoico, que demorou mais de 2 bilhões de anos, né, de duração. Então essa paisagem que você vê aqui, por exemplo, lembra um pouco essa nossa paisagem moderna aqui de um Recife lindo, né? Obviamente, porque naquela época já tinha porífero, já que tinha quinidário, né? E tinha vários organismos aqui compondo a fauna marinha. Tudo bem? Nesse período, pessoal, a gente não pode esquecer de uma coisa muito importante, que foram as glaciações que marcaram o período Proterozoico. Várias glaciações marcaram aí o período Proterozoico, e é óbvio que toda glaciação, né, todo evento glacial, gente, é extremamente importante, né, para proporcionar o surgimento de novas espécies. Por quê? Durante a glaciação, as espécies que já existem, né, os organismos que já existem, tendem a se refugiar, a se abrigar, a se proteger em locais específicos e bem limitados. E como a glaciação ela demora cerca de 40 mil anos, 50 mil anos lá, né, até ela passar, o que acontece? Ao longo desses 40, 50 mil anos, acabam surgindo novas espécies naqueles refúgios, né, por um processo de especiação que a gente conhece, né, que é a especiação alopátrica. Então, nesse processo, intervalo de tempo aí, surgem novas espécies nesses refúgios. E quando a glaciação termina, esses refúgios, né, acabam dando origem, né, a novas espécies. Então surgem muitas novas espécies ao final de cada evento de glaciação. Tá bom? Uma outra característica, pessoal, desse éon proterozoico é que ao longo dele também se formou um outro supercontinente, né? O Valbara, aquele primeiro supercontinente, ele foi desfeito, né, pela deriva continental, e aí deu origem ao supercontinente Rodinia. E aí você observa que tem aqui uma faixa de terra extensa, mas tem também uma faixa de mar raso, né? Esse mar raso, ele proporcionou, né, uma condição muito agradável para muitas espécies, né, de invertebrados, né, nessas regiões de mar raso aí. Então o Proterozoico demorou mais de 2 bilhões de anos, mais ou menos 2,4 bilhões de anos, e aí quando chegou lá em 540 milhões de anos, a 540 milhões de anos mais ou menos, o que acontece? Passa aí o nosso planeta do período do éon, né, do éon proterozoico para o éon fanerozoico. Esse éon fanerozoico ele é marcado, pessoal, pela explosão da vida no nosso planeta. Até então, nós tínhamos várias espécies, né, de invertebrados, né, e de outros grupos de seres vivos, mas registros fósseis, pouquíssimos registros fósseis antes do período, antes desse éon fanerozoico, né? Ou seja, antes desse primeiro período do éon fanerozoico, que é o Cambriano, tempo conhecido como pré-cambriano, nós temos pouquíssimos registros fósseis, né, do período pré-cambriano, que faz referência aos éons Adiano, Arquiano e Proterozoico. A partir do éon fanerozoico é que começa a surgir muitos registros fósseis. O éon fanerozoico ele é dividido
em 3 grandes eras, tá? A era paleozoica, tá? A era mesozoica e a era cenozoica, né? A era paleozoica, ela vai de 544 milhões de anos até 245 milhões de anos. A mesozoica vai de 245 a 65 milhões de anos. Então, eu marquei aqui nessa nossa reguinha, eu marquei a duração de cada era. Tá? Se você parar para reparar aqui, ó, esse é o começo da era paleozoica e esse aqui é o finalzinho da era paleozoica, certo? Então, aqui até aqui, né, aqui é o começo da mesozoica e aqui é o finalzinho da mesozoica. E aqui é o começo da cenozoica e aqui é o finalzinho da cenozoica. Então, vamos continuar a nossa viagem pelo tempo aí, né, gente? Então, o éon fanerozoico é dividido nessas grandes eras. A era paleozoica, por sua vez, é dividida em períodos, né, nos períodos cambriano, ordoviciano, siluriano, devoniano, né, carbonífero e permiano. Então, são esses 6 períodos aí geológicos que dividem a era paleozoica: cambriano, ordoviciano, siluriano, devoniano, carbonífero e permiano. O cambriano é o primeiro período, né, da era paleozoica, portanto, é o primeiro período do éon fanerozoico. É o primeiro período, né, desse éon aí. Tudo que vem antes do cambriano a gente chama de pré-cambriano. Então, as rochas pré-cambrianas, os fósseis pré-cambrianos, nada mais são do que todo aquele registro, todas aquelas rochas que surgiram antes do éon fanerozoico. Então, o cambriano ele é marcado pelo surgimento, né, dos equinodermos, né, e dos protocordados, né, que são os nossos ancestrais, os ancestrais dos cordados, certo? O cambriano ele termina lá em 505 milhões de anos, tá? E aí surge então o ordoviciano, que é esse segundo período aqui. No ordoviciano surgem os peixes agnatos, aqueles sem mandíbula, né? E aí o ordoviciano ele vai de 505 milhões de anos até 440 milhões de anos atrás. E ele é marcado pela primeira grande extinção do planeta, né? A maior parte das grandes extinções do planeta são marcadas, pessoal, pelas mudanças climáticas, né? Ou resfriou muito ou aqueceu muito. O aquecimento global acabou com a vida no planeta e tal. Beleza. E também esses eventos são extremamente importantes, assim como as glaciações, para permitir o surgimento de novas espécies, né? A sobrevivência de novas espécies, a evolução, né, de novas espécies. Então, uma espécie predominante ali ela é extinta e aquele nicho ecológico que era ocupado por ela passa a ser ocupado por outras espécies que se espalham, né, que começam a se dar bem lá no novo ambiente, né, depois de uma grande extinção. Então termina o ordoviciano lá em 440 milhões de anos, começa o siluriano. O siluriano, pessoal, siluriano aqui, ó, ele é uma época extremamente importante, né? Ele é um período extremamente importante porque nele começam a surgir, primeiro, as briófitas, né? E aí acompanham os artrópodes terrestres, né? Lá no Proterozoico já tem alguns artrópodes marinhos, né? Artrópodes aquáticos, mas nesse período siluriano começam a surgir os artrópodes terrestres, né? O clima, né? Os oceanos começam a mudar, o clima começa a mudar. A deriva continental influencia bastante essa conquista do ambiente terrestre, né, tanto pelas plantas quanto pelos animais. E aí você observa uma paisagem aqui, uma representação, né, do que seria aquela época, né, do siluriano. Então essa época do siluriano seria mais ou menos assim, gente, com muitas briófitas, um lago aqui, um charco, né? E aí os artrópodes terrestres começam a conquistar esse ambiente. E aí vem também novas linhagens de peixes, né? Os agnatos acabam dando origem, né, aos condrictes, né, e aos osteites, tá? Novas linhagens de peixes aqui surgindo. Beleza? O siluriano termina lá em 410 milhões de anos, ok? As plantas já estão começando a dominar o ambiente terrestre.
chega o Devoniano, né, a chamada Idade dos Peixes, que é quando eles começam a se irradiar e se espalhar, né, pelos oceanos, dominando outros ambientes. Então chega aqui o Devoniano, que é a chamada Idade dos Peixes. Beleza? E aí eles acabam, dentro dessa linhagem dos peixes aqui, dos osteíctes, surge uma linhagem, né, que acaba originando os primeiros tetrápodes. Então, os primeiros tetrápodes, que são aqueles vertebrados com 4 patas, né, os nossos ancestrais lá, né, que vieram dos osteíctes com patas carnosas, com nadadeiras carnosas, os chamados sarcopterídeos, né, surgiram aqui, né, no Devoniano. E aí surgem também uma segunda linhagem de plantas, que são as pteridófitas, galera. Então as pteridófitas surgem no Devoniano aqui. Pessoal, uma outra coisa que marca o Devoniano, né, que marca o finalzinho do Devoniano, é a segunda grande extinção do planeta. Então no finalzinho do Devoniano, muitas espécies aí que já tinham surgido, né, são extintas aí, muito provavelmente também por mudanças climáticas dessa época aí, tá? Beleza? Vamos continuar nossa história aqui, nossa linhagem, né, nossa história da Terra aqui. Vamos continuar contando nossa história. Chega o período Carbonífero. Lá em 360 milhões de anos atrás, chega o período Carbonífero, que é um período extremamente importante, né, para a dispersão de várias plantas, né, tanto briófitas quanto pteridófitas. Elas começam a se espalhar bastante, né, pelos ambientes terrestres. E aqueles tetrápodes que surgiram lá do Devoniano começam a dar origem, né, aos anfíbios e aos répteis. Os anfíbios se dão muito bem nesse novo ambiente, começa a se formar um outro supercontinente chamado Pangeia, né, lá da Rodinha, né, a Rodinha já não existe mais, ela a deriva continental já acabou com ela, e aí formou-se a Pangeia, né, no finalzinho aí do Carbonífero ela já está, né, bem formada, né, o supercontinente Pangeia já está bem formado. Então aqui tem a idade dos anfíbios, que é o Carbonífero, que vai até lá 286 mais ou menos milhões de anos atrás. E aqui você tem uma paisagem que representa aqui o Carbonífero, e aqui uma representação dos primeiros, né, tetrápodes, que seriam esses carinhas aqui, né, conquistando já o ambiente terrestre, tá, gente? Então o Carbonífero ele termina, né, lá em 286 milhões de anos atrás, mais ou menos, e dá início, então, ao período Permiano, né? O Permiano, gente, ele é caracterizado pelo surgimento das gimnospermas, certo? Que são aquelas plantas, né, grandes, né, os pinheiros, né, que já tem semente, né? Até então briófita e pteridófita não tem semente, mas gimnosperma já tem semente, né, e consegue, né, se dispersar muito mais facilmente e de forma mais independente da água, né? Então essa aqui seria mais ou menos uma paisagem do Permiano, ok? Beleza, só que o Permiano, gente, o Permiano ele termina com a maior extinção, né, já registrada, que é a terceira grande extinção do planeta, que é a extinção do Permiano. Mais de 90% das espécies do planeta são extintas no finalzinho do Permiano. E marca o final, né, da Era Paleozoica, tá? Então, o final da Era Paleozoica aí é marcado pela extinção, pela grande extinção do Permiano. Mas, como eu disse, né, toda grande extinção proporciona a irradiação, o surgimento de novas espécies. Isso é extremamente importante para a vida do planeta. Tá? Então, o período Permiano, ele termina com essa grande extinção, mas logo depois começam a se diversificar os amniotas, né? Porque essa extinção ela foi provocada também por uma mudança climática, um aquecimento global, que aumentou a temperatura do planeta, e só aqueles organismos que realmente estariam adaptados para um ambiente relativamente mais seco, né, mais quente, que poderiam sobreviver. E os amniotas não seria diferente com os amniotas. Então, muitas espécies, né, tanto de plantas quanto de animais que estavam mais adaptados ao ambiente terrestre, conseguiram se dar bem nesse comecinho aí, tá?
nesse comecinho da era Mesozoica. Ok? Então terminou o Permiano, começou o primeiro período da era Mesozoica. Então só para recapitular aqui, a era Mesozoica, ela vai de 245 milhões de anos atrás até 65 milhões de anos atrás. E ela é dividida em três períodos aqui, né? O Triássico, o Jurássico e o Cretáceo. Eu também fiz aqui aquela relação de proporção, né, para você saber quem durou mais, né? O Cretáceo ele durou mais dos três, né? Então, o Triássico foi o primeiro período e ele é marcado, gente, o período Triássico, ele é marcado pelo surgimento da linhagem dos mamíferos, ok? Nós tínhamos já ancestrais nessa época, junto com os dinossauros, né? E muito provavelmente nós éramos presas desses bichos, né? Dos dinossauros nessa época. E o Triássico ele vai, né, até 208, mais ou menos, 208 milhões de anos atrás, tá bom? Então, mais ou menos, né, 208 milhões de anos atrás termina o Triássico, ok? E essa época, esse período do Triássico, também é marcado por mais um evento de extinção, a quarta grande extinção do Triássico. Até então, pessoal, dinossauros e mamíferos estavam bem discretos ali na superfície do planeta, que era dominado por outras espécies de vertebrados, de invertebrados, enfim, tinha muito anfíbio naquela época. Só que houve mais uma grande extinção que acabou extinguindo muitas espécies de vertebrados e invertebrados, e quem passou a ocupar o nicho ecológico, o lugar daquelas espécies que foram extintas, quem foi? Os répteis acabaram assumindo aquele papel. E aí entra o Jurássico, né, que é a idade marcada, né, o período marcado pelos dinossauros, por esses grandes répteis aqui, né, desse período. Então esse período Jurássico é marcado, né, pela irradiação, né, pela grande conquista do ambiente, né, terrestre pelos dinossauros, né, e aquático também. E as aves surgem, né, como uma linhagem, né, descendente aí dos dinossauros. As aves pertencem à linhagem dos dinossauros. O Jurássico ele termina lá em 146 milhões de anos, né, e começa então o Cretáceo. O Cretáceo ele é marcado pelo surgimento daquelas plantas capazes de produzir flores e frutos, ok? As angiospermas. Tá? E ele termina com a extinção dos dinossauros, né? A quinta grande extinção do planeta, né? Que é a extinção que acabou com a vida dos dinossauros. Então, a quinta grande extinção do planeta, ela ocorreu aqui no final, né, do Cretáceo. Há várias hipóteses, né, que tentam explicar aqui a extinção dos dinossauros. Uma delas é de um meteorito, né, que se chocou com o nosso planeta, mais ou menos ali na região da península de Yucatán, no México, tá? Então está aqui mais ou menos a localização dessa cratera Chicxulub, né, na península de Yucatán, que pelas evidências geológicas, né, os cientistas levantam essa hipótese aqui de que esse meteorito ele causou uma modificação nas condições ambientais do planeta que acabou levando à extinção esses animais, além de atividades de vulcanismo intensas naquela época lá, ok? Então acaba o período Cretáceo, né? Acaba aquela era Mesozoica e começa a era Cenozoica, né? Aqui em mais ou menos 65, né, milhões de anos atrás. Então a era Cenozoica ela vai de 65 milhões de anos atrás até hoje, né? E no começo da Cenozoica nós já tínhamos mais ou menos os continentes com a configuração que a gente tem hoje, né? Que a gente conhece hoje. Beleza. Então só para vocês recapitularem, aconteceram 5 grandes extinções que estão representadas aqui no nosso esqueminha, tá? A primeira aconteceu lá no Ordoviciano, a segunda no Devoniano, né? A terceira extinção lá no final do Permiano, a quarta no final do Triássico, que
proporcionou aos dinossauros, né, um ambiente legal assim para eles se espalharem e conquistarem o planeta. E a quinta extinção foi a que acabou com os dinossauros. Tudo bem? E aí a gente entra na Cenozoica, né? Na Era Cenozoica. O período terciário da Era Cenozoica, né, como os dinossauros haviam sido extintos, tinha que ter um grupo, né, de animais para ocupar aquele nicho ecológico. E foram os mamíferos que acabaram ocupando esse nicho. Né? Então, o período Cenozoico, né, a Era Cenozoica, aliás, ela é conhecida como Idade dos Mamíferos. Tá bom? E ela é dividida em dois períodos, o terciário e quaternário. Né? Lá no terciário, no finalzinho do terciário, começa a surgir, gente, os primeiros hominíneos. Tá? Então, os primeiros ancestrais da nossa linhagem, né, os primeiros hominíneos, surgem aí, né, no finalzinho do terciário. Quem eram esses hominíneos, professor? Esses caras que eu coloquei aqui, ó, Sahelanthropus chadensis, Ornithogenensis, Ardipithecus ramidos e o gênero Australopithecus. Né? Esses caras foram os primeiros hominíneos a aparecerem no planeta, lá no terciário, há 5 milhões de anos atrás. Sahelanthropus chadensis e Ornithogenensis, eles foram os primeiros a ter evidências de bipedalismo, seriam os primeiros bípedes, né, dessa nossa linhagem aí. Ardipithecus ramidos, ele tinha uma característica que o polegar, né, dele, do pé, ele ainda era opositor. Ele era bípede, mas o polegar dele ainda era tipo de macaquinho, né, opositor aos outros dedos. Já a linhagem Australopithecus, ela já era bem mais desenvolvida, bem mais avançada, né, que as outras linhagens. Né? Então nós tínhamos aqui evidências desses indivíduos aqui, de indivíduos que já conseguiam aproveitar o fogo, né? Caía um raio ali na madeira seca, aí começava a pegar fogo e eles conseguiam manipular, né, aquele fogo ali, certo? Sem produzir, obviamente, mas eles já conseguiam manipular ocasionalmente o fogo. E aí surge lá, em torno de 2 milhões de anos atrás, surge, né, o gênero Homo, né, o gênero Homo sapiens, né, da nossa espécie, surge aqui mais ou menos há 2 milhões de anos atrás. Tá bom? No finalzinho lá do terciário ainda surge esse gênero Homo, com Homo habilis e Homo rudolfensis. E uma característica marcante desses dois é que eles já conseguiam produzir ferramentas mais avançadas, né, mais elaboradas, tipo martelos de pedra, né, foices, facas, né, facas de pedra, martelos de pedra. E aí vem, né, o quaternário. Esse período quaternário aqui, né, ele é marcado por mais exemplos de ancestrais, né, da nossa linhagem. Então, o período quaternário, gente, ele é dividido em duas épocas, né? Nós temos, então, o Pleistoceno, tá? O Pleistoceno e o Holoceno, né? O Pleistoceno aqui, né, e o Holoceno, tá? Mais ou menos 100 mil anos atrás. O Holoceno, ele vai de 100 mil anos atrás até hoje, né? Ele encerra o período das últimas glaciações. O Pleistoceno ainda tinha glaciação, né, acontecendo. E várias espécies do gênero Homo surgiram aqui no Pleistoceno. Então você tem Homo erectus, Homo ergaster, Homo antecesso, Homo floresiensis, Homo heidelbergensis, Homo neanderthalensis e Homo sapiens, que é a nossa espécie, que surgiu lá há 200 mil anos atrás, mais ou menos. Tá? Muito bem, o Homo erectus, ele foi extremamente importante, né, para a nossa evolução, porque, primeiro, ele foi da nossa espécie, ele foi o que, da nossa linhagem, né, ele foi o que mais tempo viveu no planeta. Né? Ele viveu por muito tempo essa espécie aqui. E ele conseguiu se espalhar por muitas regiões do planeta. Então você observa que o Homo erectus, né, o Homo erectus, a barrinha, né, vertical aqui, ó, ela representa mais ou menos quanto tempo ele viveu, né, no planeta. Então ele foi a espécie que mais viveu, né, de todas as espécies do gênero Homo, ele foi a que mais viveu no planeta. Uma outra característica importante do Homo erectus,
né, é que ele foi a primeira espécie a dominar realmente o fogo, né, e foi a primeira espécie a conseguir formar sociedades de indivíduos caçadores-coletores. Então houve aí um avanço tecnológico, né, um avanço social, né, muito grande, né, na nossa linhagem com o Homo erectus, certo? O Homo ergaster, o Homo antecessor, né, e Homo floresiensis são espécies que apresentam também avanços tecnológicos, né, tinham cérebros diferenciados e tinham uma ampla distribuição também pela Europa, né? O Homo heidelbergensis também tinha essas características aí do Homo antecessor e Homo floresiensis, tá bom? Homo neanderthalensis e Homo sapiens conviveram por muito tempo, gente. Eles habitaram por muito tempo, né, o planeta, né, e conseguiram conviver e competir por território, etc., por muito tempo. O Homo neanderthalensis ele foi a primeira espécie a ter evidências aí de alimentos cozidos. Ele conseguia cozinhar, né, já os alimentos. E ele dominou a Europa por muito tempo. O Homo sapiens ele ficou por muito tempo ali limitado, né, à África, né? Então houve um momento ali em que a gente se dissipou, né, e se espalhou lá pela Ásia, né, pela Europa, e foi conquistando aos poucos, né, o ambiente, né, terrestre, e foi se tornando aos poucos uma espécie cosmopolita, né, que ocorre em todas as regiões do planeta. E aqui está então um resuminho, né, dessa nossa evolução com outras espécies que eu não comentei aqui, né, mas que também tem as espécies que eu comentei e é importante dar uma olhada depois com calma. Só para a gente lembrar, o Holoceno ele encerra o período das últimas glaciações, tá, gente? Então, o Pleistoceno, né, todas essas espécies aqui né, do nosso gênero Homo, pegaram muita glaciação ali pela frente, né, pelo casco. Então, eles foram sobrevivendo e resistindo a essas eras do gelo, né, e acabaram também com muitas espécies dos grandes mamíferos, né, preguiça gigante, mamute, etc., sumiram, né? Por quê? Porque esses caçadores-coletores aí, eles tinham que sobreviver e eles acabaram dizimando populações inteiras aí, né, desses grandes mamíferos. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa aula, né, e até a próxima. Um grande abraço.